Ótima tarde a você de casa que acompanha o Balanço Geral. A Chapecoense teve mais um jogo em casa para se recuperar da derrota com o lanterna do campeonato, né? O torcedor que compareceu à Arena Condá, mesmo, né, com chuva, um tempo ruim, o torcedor foi lá, apoiou o time, mas saiu frustrado porque o Verdão do Oeste não conseguiu vencer o Bahia. Como nos bons jogos do time em 2016, lá estava ela, a chuva. Só que dessa vez o bom futebol não apareceu. A Chape até saiu na frente do Bahia com um gol de Túlio de Melo. Teve chances de ampliar, mas viu o Bahia chegar ao empate com o Rodrigão. O segundo tempo foi de boas defesas de Jandrei, reclamação da arbitragem e mais nada. A Chapecoense não conseguiu sair do empate com o Bahia e alguns torcedores deixaram o estádio antes mesmo do apito final, que veio acompanhado por vaias. No primeiro tempo, ao meu ver, fomos bem. E no segundo tempo, a partir dos 10 minutos, até um pouco antes, começamos a errar muitos passes. Erramos passes, mas ainda tínhamos uma organização, né, dentro de campo que nos permitia não sofrer muito. Mas depois dos 30, 35, realmente eles tomaram conta do meio campo. Com o resultado, a Chapecoense chegou aos 22 pontos. O Bahia tem 20. Na campanha do Verdão, dos 30 pontos disputados na Arena Condá, somente 14 foram conquistados. A Chape tem pela frente agora o Coritiba, fora de casa, e algumas mudanças na equipe. Já perdemos o Apodi, perdemos o Reinaldo no próximo jogo, então são duas substituições forçadas, né? Temos aí o Diego, temos o Sebastião, temos o Roberto, então a gente está tranquilo, né, assim, na substituição das funções. E a gente vai pensar, tem tempo, né? Agora acabou o jogo, a gente tem, quer dizer, um tempo curto, mas tem tempo para pensar em possíveis trocas ou não. Tá aí. Boa tarde, Boa Badá. tarde. A expectativa do torcedor, quando via pela frente Atlético Goianiense e Bahia, era de conquistar 6 pontos em casa, conseguir aí um bom gás para o restante do Campeonato Brasileiro, que tem agora uma sequência difícil, mas aí frustrou um pouquinho. Desses 6 pontos, apenas um foi conquistado. Parece que a Chapecoense está perdendo aquela força dentro da Arena Condá. Isso chega a preocupar nessa altura do campeonato? Preocupa sim, porque o aproveitamento dentro da Arena Condá não é bom, né? E principalmente nos últimos 2 jogos aí, decepção, frustração total. Perdeu para o Atlético Goianiense, que ontem perdeu para o Grêmio por 1-0 ao Lanterna, continua na Lanterna e é virtual rebaixado, digamos assim, para a Série B do ano que vem. E para o Bahia também, 2 clubes do mesmo campeonato que a Chapecoense. Então havia, né, uma expectativa de 6 pontos, de 2 jogos, 2 vitórias. Só que infelizmente de 6 conquistou apenas 1. Ontem, de novo, um jogo muito ruim tecnicamente. As apostas do Vinícius Eutrópio ontem não deram certo. As escolhas dele, infelizmente, não deram o resultado que eu imagino que ele também esperasse, né? Primeiro tempo de pouca emoção, apesar dos 2 gols terem saído no primeiro tempo, os 2 goleiros pouco trabalho tiveram. Aí o gol da Chapecoense, cruzamento, uma das poucas jogadas certas da Chapecoense, cruzamento do Apodi, o Arthur Kaique ajeitou, e o Túlio de Melo, que pelo menos este parece que está reencontrando o caminho das redes, né? Nos últimos 5 jogos marcou 3 gols. Fez 1-0 e aí a gente pensou, opa, agora vai. Agora a Chapecoense ganhando de 1-0, vai, quem sabe daqui a pouco faz o segundo e pode, quem sabe até consolidar a vitória ainda no primeiro tempo. Teve esse lance aí do Arthur Kaique, outro que caiu bastante de produção, aliás, como o time todo, né? Mas ficou nesse 1-0 aí, um lance aqui, outro ali, nada de muito perigoso contra a meta do goleiro Jean. Olha a liberdade do tal de Matheus Reis. Pegou a bola na intermediária, conduziu com tranquilidade. Aí o Rodrigão, pesando 180 quilos, no meio de 2 zagueiros, teve que se abaixar para fazer o gol. Né, empatou 1-1 e aí foi isso, e aí fomos para o segundo tempo. E o lance mais perigoso foi esse, a cabeçada do Rodrigão, que o Jandrei teve que fazer uma defesa milagrosa para poder evitar. E se o Bahia faz o segundo gol, ganharia. Porque no segundo tempo a bola queimou nos pés dos jogadores da Chapecoense. Jogadores nervosos, time mal posicionado. O Vinícius Eutrópio vinha arriscando. Logo que ele chegou aqui, ele viu que o time estava muito exposto. Chegou a jogar com 4 volantes no meio de campo, com o Seixas
um meia mais avançado e um atacante apenas. Ontem mudou tudo, jogou com 2 volantes, com o Seiras no meio de campo, que até agora, aliás, não disse a que veio, não disse o porquê da sua contratação junto ao Internacional, não consegue jogar, e 3 atacantes lá na frente, a bola não chegou e o time foi desorganizado, e no segundo tempo, com as alterações, ficou pior ainda. Num determinado momento, e aí o torcedor perdeu a paciência, tirou um atacante, o Arthur Caíque, para colocar o Moisés, ou seja, o medo, né, de perder tirou a coragem da vitória, e aí a Chapecoense amargou um empate que, para efeito de tabela de classificação, é muito ruim, mais 2 pontos perdidos dentro de casa. E nesse momento, se a gente analisar pelos 2 últimos jogos da Chapecoense, também está entre as fortes candidatas ao rebaixamento para a Série B. A gente tem que lidar com a realidade recente, com essa realidade dos últimos 2 jogos. É esse o futebol que tem para jogar? É esse o futebol que vai jogar daqui para frente no Campeonato Brasileiro, com tudo que a Chapecoense tem pela frente, com todos os jogos internacionais e viagens para a Europa e para o Japão e por aí afora, e ainda os jogos que terá pela frente? É isso que tem para produzir, para apresentar? Aí nós temos que começar a nos preparar para a realidade do ano que vem, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, ainda dá para reverter isso, ainda dá para buscar soluções. Aí compete a diretoria, departamento de futebol, comissão técnica e jogadores, ver o que é que eles têm, todos eles, para apresentar de melhor para a Chapecoense sair desta situação. Se continuarem jogando o futebol que jogaram nas últimas 2 partidas, contra 2 times que estão atrás da Chapecoense de 6 pontos, marcaram 1, certamente o ano que vem a Chapecoense estará na Série B do Campeonato Brasileiro. Badal, o torcedor que está participando aqui do Balanço Geral concorda com a tua opinião, viu? Diz aqui o Rodrigo do bairro Palmital: esses jogadores estão de sacanagem com o clube. A gente não tem uma jogada trabalhada, saudade de quem tanto já fez pela Chapecoense. O Luiz também, do bairro Santa Maria, diz que a Chapecoense está desordenada, sem esquema tático, não tem posse de bola, que caiu muito os 2 últimos jogos, realmente é o que a gente acompanha também. Parabéns, o pessoal mandando mensagem, dizendo que o nosso estúdio está muito bonito. O que não pode é 8, como é que é aquele ditado? 8,800? 880, 8,800. Não pode uma hora o Vinícius Eutrópio ter 4 volantes no meio de campo, e um meia e um atacante, e no outro jogo ter 2 volantes, um meia que a gente não sabe se marca, se articula, e não é querer crucificar o rapaz, mas não está jogando, meu filho, ninguém pode ter cadeira cativa, não está jogando, dando descanso pro guri, e aí mais 3 atacantes lá na frente. O que não pode é isso. O que não pode é uma hora muito fechada e outra hora muito aberto. Aí perde o equilíbrio. É isso que falta na Chapecoense, é equilíbrio, e oscila muito. Não tem uma sequência, não tem uma continuidade, e por isso que está penando e está peleando, e o negócio vai ser peleado. Mas ainda dá tempo. Depende do trabalho da diretoria, departamento de futebol, comissão técnica e grupo de jogadores. É eles que têm que encontrar soluções para que a Chapecoense fique numa posição mais tranquila, porque está numa situação muito desconfortável, muito preocupante. Cleusa está dizendo que falta ataque nesse time, se continuar assim vai ser rebaixado. E o Celso, que é do bairro Belvedere, diz que a Chape está numa fase ruim, só isso, e que vai passar. E olha só, vamos conferir então agora os gols então dessa rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda não terminou, termina hoje, quinta-feira. Tivemos mais uma vitória do líder Corinthians, que segue invicto. O Vitória, o Palmeiras e o Santos também somaram 3 pontinhos nessa rodada, que teve ainda um empate entre o Sport e o Fluminense. Mas o que chamou a atenção nesse jogo foi um gesto muito bonito da torcida, uma homenagem ao técnico Abel Braga, olha só. Um exemplo de solidariedade foi dado na Ilha do Retiro, no Recife. A torcida do Sport recebeu Abel Braga assim. Abel fez a primeira partida depois da morte do filho mais novo contra o Sport. 1 minuto de silêncio antecedeu a partida. O Fluminense abriu o placar. Gustavo Scarpa recebe e da entrada da área faz 1-0. Não demorou para Renato Chaves subir e mandar no canto sem chances para Magrão. Mas após cruzamento de Lênis, André desvia e desconta para o Sport. No segundo tempo, Patrick deixa tudo igual para o Sport. A torcida, sempre maior quando o Santos joga em São Paulo, sofreu. Acreditou na vitória até o fim e fez a diferença. Viu a trave salvar a conclusão de Viseu num primeiro tempo meio sem graça. No segundo sim, o jogo valeu. Bruno Henrique venceu a marcação e abriu o placar. Everton Ribeiro chutou de longe e empatou o jogo com um golaço. A virada do Flamengo, passe preciso de William Arão e a conclusão perfeita de Viseu.
A expulsão de Rodney, que levou o segundo cartão amarelo, deixou o Flamengo com um jogador a menos. O Santos aproveitou e Alisson determinou o segundo empate na partida. O juiz Eduardo Valadão anulou bem o gol de Hever, que tocou a bola com o braço. E Ricardo Oliveira, aos 43 minutos, virou para o Santos, 3-2. O gol do Grêmio contra o Lanterna Atlético Goianiense saiu nessa bonita jogada concluída por Michel. O time gaúcho, segundo colocado no Brasileirão, tem 36 pontos, enquanto o Corinthians está com 44. No Engenhão, a defesa do Botafogo foi pressionada e Igor Rabelo marcou contra. O Botafogo reagiu e chegou ao empate com Rodrigo Pimpão, mas o Palmeiras garantiu a vitória com Daverson, que aproveitou o cruzamento de Zé Roberto. Depois do escanteio, o colombiano Santiago Trellis marcou o primeiro gol do Vitória contra a Ponte Preta. No segundo gol do time baiano, Rodrigo escorregou e facilitou a vida de Neilton. Trellis acertou o ângulo de Aranha e marcou o segundo dele na partida. A Ponte descontou com esse golaço de Elton. 3-1 para o Vitória, no Barradão. Dentro de campo, os dois times começaram cautelosos. O primeiro chute a gol saiu somente aos 7 minutos com Casares. A primeira chance de perigo do Corinthians veio com Jô, que chutou cruzado para fora. O Atlético jogava melhor e pressionava mais, mas não dá para bobear contra o líder. Fagner recebeu pela direita e cruzou. Maicon tentou, mas foi Jô, na pequena área, que empurrou para o gol, abrindo o placar. Mesmo com o gol, o Atlético não se abateu e continuou pressionando para tentar o empate, mas parou na boa marcação do time paulista. O segundo tempo começou parecido, Atlético no ataque e Corinthians na defesa. Olha só essa chance perdida pelo Maicon na pequena área. O Atlético continuou em cima, pressionando, mas pecava na pontaria. Rodriguinho, com tranquilidade, bateu rasteiro para fechar o placar. Final 2-0. Tá aí o Corinthians, que segue líder invicto do Campeonato Brasileiro, e já dizia o Renato, que é torcedor do Inter, quando nós conversávamos sobre o Campeonato Brasileiro ontem à noite, que é nosso produtor aqui, ele disse assim: a tomara que o Corinthians perca pelo menos uma partida no retorno aí para não ser campeão invicto, que o nosso Colorado continue sendo o único campeão invicto, dizia ele, né? Ontem à noite, já que tem o torcedor chapecoense, o Daniel do Boa Vista, dizendo que a Chapecoense vai ganhar do Corinthians e aí sim vai retomar o segundo turno muito bem e pontuando. Vamos conferir então como é que ficou a tabela de classificação, lembrando que ela é momentânea, ainda temos 3 jogos hoje à noite. O Corinthians segue líder, abriu uma larga vantagem, né? 44 pontos conquistados, não perdeu ainda nesse Campeonato Brasileiro. O segundo colocado é o Grêmio, 36 pontos. E aí temos Santos, Palmeiras, Flamengo e Sport fechando o G6. O Botafogo é o 7º com 24 pontos. E aí com 23 pontos nós temos 3 times: o Vasco, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Olha, a Chapecoense está em 11ª colocada aí com 22 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que é o 12º. Ponte Preta tem 21, e aí Bahia e Atlético Paranaense tem 20, lembrando que o Atlético Paranaense joga hoje, né? O São Paulo também joga hoje, tem 19 pontos, Coritiba também joga hoje, 19 pontos na zona de rebaixamento, o Avaí na zona de rebaixamento com 17, Vitória e Atlético Goianiense. O Vitória do técnico Wagner Mancini, que venceu ontem pelo Campeonato Brasileiro e somou 16 pontinhos. O Atlético Goianiense continua lanterna. Vamos conferir quais são os jogos de hoje à noite, então, também, que aí fecha a rodada do Campeonato Brasileiro. No Morumbi, o São Paulo recebe às 7h30 o Coritiba. Outro jogo das 7h30 da noite também é lá na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense com o Avaí. E aí, fechando a rodada, temos às 8 horas da noite, Vasco e Cruzeiro. E aí, Badal, o que preocupa é porque a gente sabe que a Chapecoense ainda pode perder posições com alguns jogos dessa noite, fechando a rodada, né? Tem que secar. Quem não faz a sua parte, quem não faz o dever de casa, tem que ficar secando os adversários. É o caso da Chapecoense, que vai ter que secar o Curitiba, que tem um jogo difícil fora de casa contra o São Paulo. O São Paulo está melhorando. E também o Avaí. Tem que secar o outro catarinense que joga fora de casa também. Outro jogo difícil contra o Atlético Paranaense, né? É o que resta, porque quem não faz a sua parte, quem não faz o dever de casa, tem que secar os adversários. Esperamos que pelo menos os demais resultados colaborem. Dito isso, quero falar para vocês agora da Streets Distribuidora Automotiva, onde você encontra as marcas de peça que você confia.
somos distribuidora oficial da Radiex, a marca número 1 de aditivo de radiador do Brasil. E temos o melhor preço de óleo da região. Isso mesmo, o melhor preço de óleo da região. Confira, óleo mineral móbil por apenas R$ 9,41 à vista. Tem óleo sintético Castrol por R$ 33,54 à vista. Aditivo de gasolina STP por R$ 26,90 à vista. Desengripante CAR 80-300, R$ 16,10 à vista. Bateria Moura 60 amperes por R$ 314,90 na troca. Calotas Aro 13 por apenas R$ 9,90. E Calotas Aro 14 por R$ 11,25 à vista. Conheça também nosso Shop Automotivo, localizado no centro de Chapecó. É o único da região. Streets Distribuidora Automotiva. Distribuição para clientes e mecânicos. O melhor preço de óleo você encontra na Streets. Para maiores informações, mande um WhatsApp pelo 99101-3402. Repetindo, 9101-3402. Ou então acesse www.streets.com.br. Falamos da Streets, está aí com grandes ofertas para você. Streets Distribuidora Automotiva. Pois é. Tá aí, muito bem. Só antes da gente encerrar o esporte hoje, mostrar a imagem, né, da camisa que a Chapecoense vai utilizar para os amistosos internacionais, jogo do Barcelona, para o jogo treino com o Lyon também. E uma camisa muito bonita e está estampado na camisa 71 estrelas para lembrar das 71 vítimas da tragédia de Medellín em novembro do ano passado. Que na verdade, se a gente for ver, e não temos ninguém para julgar, né, quem julga é Deus, na verdade é 70 vítimas, né? 70 vítimas e um responsável. Tinha que ter 70 estrelas nessa camisa. E o piloto foi o responsável por tudo isso que está acontecendo. Mas, enfim, vamos em frente. Vamos lá, Serginho. Grande abraço. Abraço. Até amanhã. Não tá muito bem, Merete. Isso aí. Agora, hoje de tarde, eles vão anunciar, né? Daqui a pouco, uma entrevista coletiva às 2h30 da tarde. Toda essa logística aí de jogos internacionais da Chapecoense. O mês de agosto, minha gente, vai ser uma tranquilidade. Mas dizem que normalmente o mês de agosto tem 60 dias. Desgosto. É o mês de agosto. Tomara que seja o mês... Agosto de Deus. Exatamente, que não seja o mês do desgosto. Mas é um mês pesado, é um mês perigoso. Vamos em frente. Grande abraço. Até mais.